Presidente Jair Bolsonaro nega troca de cargos por apoio político. A reportagem é da Luciana Verdolim. Um dia depois de ter assumido a presidência do Banco do Nordeste, indicado pelo Centrão, Alexandre Cabral acabou perdendo o cargo. Ele é investigado pelo Tribunal de Contas da União por supostas irregularidades no período em que foi presidente da Casa da Moeda. O nome de Cabral contava com o apoio do PTB de Roberto Jefferson. O presidente Jair Bolsonaro nega a prática do toma lá da cá, que sempre foi duramente criticada por ele. Admite um cara na ponta, não sei de onde. Eu sei o sofrimento. E ele é filiado não sei o quê. Eu sei. Só me critica. Eu sei o sofrimento. Eu sou responsável por 30 mil servidores que são comissionados pelo Brasil. Deus está do seu lado e o povo entrou um cara no Banco do Nordeste agora. Ó, trocou a Suframa. Saiu um coronel, entrou um cara. Imprensa que fosse Centrão. Imprensa. O general que está na Suframa não é do Centrão. Tem crescido aqui em Brasília as especulações em torno da recriação do Ministério da Segurança Pública. O presidente admite que essa é uma possibilidade, mas que ainda é preciso analisar a questão com cuidado. Ele ressalta que o nome do ex-deputado Alberto Fraga, que era da chamada bancada da bala, é forte. Os dois se conhecem há muitos anos e, segundo o presidente, Fraga é um bom nome, mas ainda não está fechado nem a recriação do ministério, nem a indicação do amigo. Bolsonaro afirmou ontem pelas redes sociais que considera terrorista quem promove o caos, queima a bandeira nacional e usa a violência como forma de protesto. Ele justificou que manifestante contra ou a favor do governo é outra coisa. O presidente já foi informado da intenção de grupos contrários aqui ao Palácio do Planalto fazerem manifestações na esplanada nesse final de semana. O presidente tem pedido aos seus apoiadores que não venham, para evitar qualquer tipo de confronto. Ontem, durante conversa com apoiadores lá na porta do Palácio da Alvorada, o presidente ouviu críticas à postura dos governadores frente à pandemia e ao governador do Rio, Wilson Witzel, que é desafeto de Bolsonaro. O presidente afirmou que com o governador do Rio não tem mais diálogo. Eu não vou conversar com o Witzel. Não, de maneira porque nenhuma. brevemente já sabe onde ele deve estar, né? Eu só estou ouvindo aqui, tá? Eu estou ouvindo, não tenho o poder de resolver tudo aqui, sou um sozinho. É um sistema que tem pela frente, tá certo? Aí vai chegar um ponto que a gente vai acabar passar o limite de muita gente aí. O presidente não tem poupado críticas aos governadores e aos apoiadores, afirmou ontem que a população, inclusive, é responsável por colocá-los no poder. Bolsonaro ainda afirmou que é preciso acabar com o oba-oba de votar em candidato bonitinho e populista. De Brasília, Luciana Verdolim. José Maria Trindade, nosso homem raiz de Brasília, tem ou não tem troca em favor de cargos, em favor de negociações com o governo? Pois é, falar em raiz, eu me lembro aí desta mangueira pequenininha, ainda na raiz, agora é uma árvore frondosa. Tiago, aí são 4 assuntos. O primeiro é esta comunicação direta de um presidente da República com o povo. Isso me chama muita atenção e é um assunto para ser analisado no futuro. As lives e esses encontros diários na porta do Palácio da Alvorada. Isso virou aqui um ponto turístico de Brasília. Segundo, é esta relação com o Centrão. O presidente, em entrevista aqui na Jovem Pan, disse claramente: estamos mesmo fazendo um acordo com os partidos do chamado Centrão. Ele mesmo falou, Centrão não, Centrão é um nome pejorativo. O nome agora é Centro Democrático. Com esse acordo, o governo consegue ali 280 votos. É uma jogada muito interessante, blinda contra impeachment o presidente e garante a aprovação de projetos importantes. E depois, o resultado deste acordo é o seguinte: as estatais para alimentar as matilhas que rondam aqui a esplanada dos ministérios. Estamos falando do Banco do Nordeste, que é o maior banco de financiamento regional da América Latina, um canhão, e disputado ali pelos políticos nordestinos, para financiar, não empresas, mas os seus partidos políticos. Há que ter muito cuidado com isso. Agora, todo esse acordo, essa conversa do presidente Jair Bolsonaro com os partidos políticos vai ajudar o próprio governo, não adianta. E, por último, essa situação do escolhido pelo ministro Paulo Guedes para
a diretoria do banco. Me disse o deputado Hildon Rocha, que investigou como membro da Comissão de Fiscalização Financeira este caso na Casa da Moeda. Era um inquérito secreto, ele disse que requisitou, veio agentes da Justiça, ele não podia ficar com o processo, né? Leu o processo e ficou estarrecido. Superfaturamento na compra de equipamentos para fazer dinheiro. Haja criatividade, né? Ô Constantino, eu estava pensando aqui, se tivéssemos uma reforma política séria aqui no Brasil, não teríamos mais de 30 partidos, né? Não teríamos 30 partidos, teríamos mais representatividade se tivesse voto distrital, por exemplo, e aí não teria essa situação de o Poder Executivo ficar refém de um Congresso que foi eleito, né? Porque isso chama-se governabilidade. O presidente tentou fazer diferente, montou um ministério totalmente técnico, sem divisão feudal por caciques partidários, tentou governar com base de pressão nas ruas e bancadas temáticas e não deu muito certo, né? E todo mundo reclamava que tinha que ter maior articulação com o Congresso. Agora o presidente está articulando e todo mundo está atacando. E, em parte, com razão, porque é óbvio que incomoda essa aproximação. Muitos enxergam como um mal necessário para ter a governabilidade e para o presidente não ser vítima de um impeachment, né, ou até mesmo de um complô golpista. Ele está convencido de que isso está acontecendo e tem muitos que enxergam indícios, sim, né, de uma campanha mais orquestrada do establishment, da turma mais radical de centro, chamemos assim, né? Agora, ele tem que ficar atento aos nomes que vão ser apontados por esse centrão, né? Tem que fazer um filtro com base minimamente no currículo, né, para ver se tem as condições técnicas e também no passado para ver se é idôneo, né? Você não pode começar a aceitar qualquer indicação, senão vai ter problemas na frente que até agora não tivemos. Um governo de 1 ano e 5 meses sem escândalo de corrupção. Agora, é curioso que muitos usam isso também para apontar um suposto estelionato eleitoral e romantizando a política brasileira, como se fosse possível mudar tudo da água para o vinho em 1 ano, né? E pedem a cabeça do presidente e esquecem que, por exemplo, a ficha suja desse sujeito foi criada no governo Temer, né? Se arrependem do voto, mas estaria no poder hoje o PT. Então, imagina o que estaria acontecendo. Então, é preciso ter um pouco de realismo aqui, calibrar com o bom senso. E sobre os governadores, muitos ali foram oportunistas demais durante a pandemia. Acho que isso vai ser cobrado nas urnas, né? E quanto ao Witzel, o presidente não está dizendo que tem informação privilegiada. Ele está antecipando, fustigando o seu adversário político, né? Imaginando que ele vai seguir apenas uma tradição fluminense de que tudo que é governador acaba preso, e esse aí já tem alguns indícios de problema. Onde há fumaça, normalmente há fogo.